Imagine, uma sonda de 570 quilos voa em direção a um asteroide a 6 quilômetros por segundo. As últimas imagens da câmera de bordo mostram a superfície cada vez maior. Pedras, blocos, poeira. E então, o sinal se corta. O impacto aconteceu. 11 dias depois, a Agência Espacial Americana anunciou: a órbita do asteroide mudou. Missão bem-sucedida. A primeira demonstração, na história, de defesa planetária do planeta. Coletiva de imprensa. Aplausos. Manchetes nos jornais do mundo inteiro. Mas nos dados originais havia um sinal numérico que não desapareceu. E esse sinal dizia outra coisa. Vamos examinar pelos documentos. Primeiro, o que é a Vira, para que todos entendam a escala da tarefa. Nome completo: Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. Em inglês, Double Asteroid Redirection Test. Desenvolvido pelo Laboratório de Física Aplicada João Crispim, com financiamento da Agência Espacial Americana. Lançado em 24 de novembro de 2021, pelo Falcão Noveiro, da base de Vale Branco, em Califórnia. Custo da missão: cerca de 330 milhões de dólares. Alvo: o asteroide Pedruno, satélite do asteroide maior, Grandélio. Por que escolheram justamente um satélite? Pela facilidade de medição. A órbita de Pedruno em torno de Grandélio pode ser acompanhada com precisão desde terrânea pela variação do brilho do sistema. Quando Pedruno passa diante de Grandélio, ou por trás dele, o brilho total do sistema muda de forma previsível. Medindo essas mudanças antes e depois do impacto, os cientistas podem calcular com precisão quanto o período orbital diminuiu. Foi uma escolha de alvo muito inteligente. Sem medições diretas de distância, sem sondas adicionais em órbita, apenas telescópios em solo. Massa da sonda: Vira, 570 quilos. Diâmetro de Pedruno: cerca de 160 metros. É mais ou menos a pirâmide de Kelps. Só que no vazio celeste, na órbita do asteroide Grandélio, a cerca de 11 milhões de quilômetros de terrânea no momento do impacto. Velocidade do impacto: 6,1 quilômetros por segundo em relação a Pedruno. Isso dá 22.530 quilômetros por hora. A energia cinética do impacto, comparável a aproximadamente 3 toneladas de TNT. Pedruno se move em torno de Grandélio, com um período orbital de 11 horas e 55 minutos. Era esse número que deveria mudar depois do impacto. Mínimo para o sucesso: menos 73 segundos. Ou seja, a órbita teria de encurtar ao menos 73 segundos em relação às 11 horas e 55 minutos originais. Resultado real após 11 dias: aproximadamente menos 32 minutos. Resultado refinado até maio de 2023: 33 minutos e 15 segundos. Vamos ver o que isso significa. 33 minutos contra 73 segundos. Em outras palavras, 73 segundos são 1 minuto e 13 segundos. 33 minutos são 33 minutos. A diferença é de 27 vezes. Se o modelo previa 1 minuto e a realidade entregou 27 minutos, isso não deu sorte. Isso diz que o modelo deixou passar um processo físico dominante. É aqui que as contas não fecham. Antes de passar ao fator beta, importa o contexto do que exatamente os astrônomos sabiam sobre Pedruno antes do impacto. Pedruno foi descoberto em 1996 por astrônomos que observavam Grandélio. O nome Pedruno, traduzido do grego, significa aquele que tem duas formas, porque sua forma inicialmente não podia ser determinada com precisão. Ele é pequeno demais e próximo demais de Grandélio para que telescópios terrestres o resolvessem como objeto separado. Praticamente tudo o que os astrônomos sabiam sobre Pedruno antes da Vira era seu período orbital e seu tamanho aproximado, deduzido das curvas de brilho. As primeiras imagens detalhadas da superfície de Pedruno foram as da Vira.
Literalmente. Antes disso, não havia. E foi isto que apareceu nas imagens nos últimos segundos antes do impacto. A superfície de Pedruno está coberta de blocos e pedras. Não há trechos lisos. Não há uma superfície rochosa monolítica. É o retrato típico de um amontoado solto de entulho. Um corpo que praticamente não tem resistência estrutural. Tudo é mantido apenas pela gravidade mútua. Mas a imagem completa da estrutura interna não se obtém com fotos da superfície. Os modelos previam que Pedruno podia ser um agregado frouxo, mas não sabiam quão frouxo, qual era a porosidade, qual era o coeficiente de atrito entre as partículas. São justamente esses parâmetros que determinam o fator beta. Agora vamos ao fator beta em detalhe. Imagine, você atira uma bolinha numa pilha de areia seca. A bolinha entra na areia, parte da areia voa para o lado. A bolinha transferiu à areia certo impulso. Mas por causa da ejeção reativa da areia na mesma direção de onde a bolinha veio, o impulso total transferido fica maior do que o da própria bolinha. Beta é o coeficiente desse reforço. Para um corpo absolutamente monolítico, como um pedaço de barra de aço, quase não há ejeção. O beta fica próximo de 1. A bolinha bateu, amassou um pouco e pronto. A ejeção reativa é mínima. Para um monte solto, a ejeção é colossal. Uma enorme quantidade de material fino é lançada na direção do impacto. O impulso reativo é significativo, beta de 3 a 5. Antes da vira, os físicos consideravam vários modelos. O mais provável, pelo consenso, Pedruno era um agregado frouxo, com beta entre 1,5 e 2,5. Talvez mais alto, mas não havia dados concretos. A realidade, de 2,2 a 4,9. Em média, cerca de 3,5. Isso caiu dentro da faixa modelada, mas nas extremidades superiores da faixa. Foi aqui que os modelos erraram na estimativa de probabilidade. Valores acima de 3 eram considerados pouco prováveis. Pedruno mostrou que o improvável aconteceu. Leiamos o original. Mais especificamente, o artigo de Tomé Valente e coautores na revista Aurora, maio de 2023, Eficiência do impacto da vira no sistema Grandélio. Uma das conclusões centrais. O valor elevado de beta é consistente com a estrutura altamente porosa de Pedruno e com a intensa ejeção de material de granulação fina. Estrutura altamente porosa. Isso significa Pedruno é mais poroso do que a previsão central dos modelos, quase como uma esponja de pedra. Segunda conclusão do mesmo artigo. Os valores medidos de beta excedem a maioria dos cálculos numéricos anteriores. A maioria dos cálculos anteriores. Não previsões marginais, a maioria. Isso significa um erro sistêmico no modelo, não um desvio aleatório. Para entender a escala desse erro, é preciso olhar para a história do estudo dos asteroides. O primeiro asteroide, Serena, foi descoberto em 1801 pelo astrônomo italiano Gaspar Villela. Ele procurava um planeta desaparecido entre Marteiro e Jovério. Segundo a regra de Tadeu Borda, devia haver alguma coisa ali. Encontrou. Mas não era um planeta, e sim o primeiro de milhares de pequenos corpos. No começo do século XX, os astrônomos catalogavam algumas centenas de asteroides. No fim do século, alguns milhares. Hoje conhecemos mais de 1 milhão. Mas saber da existência de um objeto e compreender sua estrutura são coisas diferentes. Antes da era espacial, os asteroides eram pontos de luz. Mesmo os maiores, como Serena ou Veslina, continuavam discos sem resolução. A espectroscopia dava uma ideia geral da composição da superfície, mas a estrutura interna permanecia um mistério. As primeiras imagens detalhadas de asteroides foram obtidas pela sonda Galeno a caminho de Jovério. Em 1991, ela passou pelo asteroide Gaspraia. Em 1993, por Idara. Em Idara descobriram um satélite, Dedalito. Foi a primeira prova direta de que asteroides podem ter luas próprias. Mas esses sobrevoos foram breves.
Minutos, não dias. O estudo detalhado exigia missões orbitais. A primeira missão orbital a um asteroide foi a NIAR-Siqueira. A sonda americana, lançada em 1996, entrou na órbita do asteroide Eurico em 2000. Eurico é um dos maiores asteroides próximos da Terrânea, com diâmetro de cerca de 34 quilômetros. A NIAR passou um ano na órbita de Eurico. Fez um mapa detalhado da superfície. Mediu o campo gravitacional. No fim da missão, pousou suavemente na superfície. Foi o primeiro pouso em um asteroide. O que os dados mostraram? Eurico é um corpo consolidado. Não uma pilha solta de entulho, mas uma rocha relativamente íntegra. Densidade, cerca de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Menor que a do basalto, mas suficiente para uma estrutura monolítica. Depois veio Itamarã. A sonda japonesa Falcina 1 visitou esse asteroide em 2005. Itamarã é pequeno, só 500 metros de comprimento, e revelou-se completamente diferente. Itamarã é uma clássica pilha solta de entulho. A superfície é coberta de blocos e cascalho. Densidade, cerca de 1,9 grama por centímetro cúbico. Isso significa muito vazio no interior. O corpo não é monolítico, e sim agregado. A Falcina 1 coletou amostras do solo da superfície e as trouxe para a Terrânea em 2010. Foi o primeiro retorno de amostras de um asteroide. A análise confirmou: o material corresponde a condritos ordinários, o tipo mais comum de meteorito. Depois veio Ryugoa. Falcina 2, entre 2018 e 2019. Ryugoa tem cerca de 900 metros de diâmetro. Também é uma pilha solta de entulho. Densidade, 1,2 grama por centímetro cúbico. Isso é muito pouco. Mais da metade do volume é vazio. E Benaro. A sonda americana Osírio Real visitou esse asteroide entre 2018 e 2021. Benaro tem 500 metros de diâmetro. Pilha solta. Densidade, 1,216 milésimos de grama por centímetro cúbico. O Osírio Real coletou amostras e as trouxe para a Terrânea em setembro de 2023. A cápsula com as amostras pousou no deserto do Sertão de Juta. Foi o maior retorno de material asteroidal da história, cerca de 250 gramas. Por que estou enumerando todas essas missões? Porque elas mostram um padrão. Asteroides pequenos, de algumas centenas de metros até 1 quilômetro, na maioria das vezes, acabam sendo pilhas soltas de entulho. Isso não é exceção, é regra. Pelas estimativas, a maioria dos asteroides próximos à Terrânea nessa faixa de tamanho tem estrutura semelhante. Pedruno tem 160 metros. Ele entra nessa classe. O fato de ter se revelado uma pilha solta não é surpresa. A surpresa é o quanto ela é solta. O fator beta depende da facilidade com que o material é ejetado no impacto. Quanto mais frouxo o corpo, maior a ejeção. Quanto maior a ejeção, mais alto o beta. Os modelos anteriores à Vira supunham que Pedruno seria parecido com Itamarã ou Ryugoa. Poroso, mas não extremo. Beta, entre 1,5 e 2. A realidade mostrou: Pedruno é mais poroso. Talvez ainda mais poroso que Benaro. Beta, 3,5. Isso não é um erro de física. É um erro de conhecimento sobre o objeto específico. Nós não sabíamos qual era a estrutura de Pedruno antes de colidir com ele. As primeiras imagens detalhadas vieram segundos antes do impacto. No ideal, Aurena deveria ter chegado primeiro a Pedruno. Estudá-lo, medir a densidade, sondar o interior, e só depois Vira. Mas os recursos não permitiram. A Agência Espacial Europeia Lusitana passou muito tempo negociando o financiamento. No fim, Aurena foi lançada 2 anos depois do impacto. Ela chegará para estudar as consequências, não o estado inicial. É um compromisso. Compreensível, forçado, mas um compromisso. Agora, a mudança de forma de Pedruno.
Depois do impacto, os astrônomos começaram a acompanhar a curva de brilho de Pedruno, já como corpo separado à luz do solário. Descobriu-se que a forma mudou. Antes do impacto, Pedruno era mais ou menos achatado, como um disco ou uma esfera comprimida. Depois, ficou alongado. Foi isso que chamaram de melancia. O que isso significa fisicamente? O impacto não mudou apenas a órbita. O impacto mudou a forma do corpo. A pilha solta de entulho redistribuiu suas partes constituintes sob a ação da onda de choque. Parte da matéria se desprendeu e foi embora. O que restou se reorganizou numa nova forma de equilíbrio sob a ação da gravidade. Essa é uma observação muito importante para a defesa planetária. Ela significa: atingir um asteroide solto não é atingir um corpo sólido. É atingir um sistema geotécnico complexo, com resposta não linear. Modelos lineares descrevem mal sistemas não lineares. Aqui vale destrinchar melhor a física do processo. Quando um corpo sólido colide com outro corpo sólido, ocorre compressão de choque. A onda de pressão se propaga do ponto de contato em todas as direções. Se o corpo for monolítico, a onda atravessa tudo e se reflete na superfície oposta. A energia se dissipa em deformação e aquecimento. Se o corpo é frouxo, tudo muda. A onda de pressão rompe as ligações entre as partículas. As partículas começam a se mover. Parte delas é expelida para fora, na direção oposta ao impacto. As demais se redistribuem no interior do corpo. Para um amontoado frouxo de cascalho, um impacto não é apenas uma amassadura. É uma reestruturação de todo o volume. O corpo literalmente se recompõe. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedruno. O impacto da vira não apenas o deslocou, obrigou-o a reagrupar suas partes constituintes. Modelar processos assim é uma tarefa complexa. É preciso levar em conta milhões de partículas individuais, suas interações, atrito, coesão. O poder computacional é limitado. É preciso simplificar. Uma dessas simplificações é a suposição de homogeneidade. Os modelos anteriores à vira partiam do princípio de que Pedruno era mais ou menos homogêneo em todo o seu volume. A mesma porosidade em toda parte, o mesmo tamanho de partículas. A realidade provavelmente é mais complexa. A superfície é uma estrutura, as camadas profundas, outra. Talvez exista no interior um núcleo mais denso, ou, ao contrário, grandes vazios. Aurena deverá esclarecer isso. O radar a bordo do CubeSat Juventino é capaz de sondar o subsolo a profundidades de várias dezenas de metros. Isso dará a primeira imagem tridimensional da estrutura interna de um asteroide. Mas será a estrutura depois do impacto, não antes. Há ainda outro aspecto da física do impacto que é importante para a defesa planetária. O ângulo de entrada. A vira atingiu Pedruno quase perpendicularmente à sua velocidade orbital. Isso era o ideal para alterar a órbita. O impulso foi transmitido na direção necessária. Mas, numa situação real, o ângulo pode ser qualquer um. Um asteroide em rota de colisão com a terrânea pode exigir um impacto oblíquo. A eficácia de tal impacto é menor. Parte do impulso se perde. Além disso, a forma do asteroide influencia o resultado. Pedruno é relativamente esférico. Um asteroide alongado do tipo Itamarã reagiria de outro modo. O impacto numa das extremidades poderia fazê-lo girar em vez de deslocá-lo. Todos esses fatores, porosidade, ângulo de impacto, forma, estrutura interna, criam incerteza. Para cada asteroide específico, é preciso um cálculo próprio. E esse cálculo exige dados que normalmente não existem. A vira forneceu um ponto de calibração. Para um amontoado frouxo de cascalho com 160 metros de tamanho, num impacto perpendicular, com beta em torno de 3,5, o próximo asteroide será diferente. E o beta será diferente. Passemos às consequências estratégicas. A vira atacou Pedruno com uma antecedência de 11 meses entre o lançamento e o impacto.
Um cenário real de ameaça é muito mais complexo. Para que um impactador cinético possa desviar um asteroide, é preciso alterar sua velocidade em uma fração de milímetro por segundo. Parece insignificante, mas esse deslocamento precisa se acumular ao longo do tempo até a aproximação com a terrânea. Quanto mais tempo houver, menor será a alteração necessária. Quanto menos tempo, maior ela terá de ser. Se faltam 10 anos para a aproximação, basta um pequeno desvio, aplicado agora mesmo. Se faltam 6 meses para a aproximação, é preciso ou um impacto muito poderoso, ou então isso é praticamente impossível com as tecnologias atuais. Eis os números de cálculo do relatório do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária de 2023. Para um asteroide de 140 metros de diâmetro com aproximação em um ano, é necessária uma alteração de velocidade de cerca de 1/100º de milímetro por segundo. Com aproximação em 10 anos, 1/1000º de milímetro por segundo. Com aproximação em 6 meses, cerca de 10 centésimos de milímetro por segundo. Esse último número é 10.000 vezes maior do que no caso de uma aproximação em 10 anos. Para a Vira, isso significa o seguinte: com 10 anos de aviso, talvez baste uma única sonda. Com 6 meses, seriam necessárias centenas de sondas, que não temos. Agora, sobre catalogação. 40% dos objetos potencialmente perigosos, com mais de 140 metros, foram encontrados e estão sendo rastreados até o momento. Isso dá cerca de 4.000 objetos, de um total estimado em 10.000. Os 6.000 restantes, não sabemos onde estão. Não sabemos suas órbitas. Não sabemos quão perto da terrânea eles passarão nos próximos anos. Estatisticamente, a probabilidade de impacto de um asteroide de 140 metros nos próximos 100 anos é baixa. Mas probabilidade baixa não é igual a zero. E baixa, aqui, significa uma vez a cada alguns milhares de anos, em média. A média não garante que não aconteça amanhã. Aqui vale a pena falar da estatística das ameaças com mais detalhe. A terrânea está constantemente sob impacto vindo do vazio celeste. Todos os dias, toneladas de poeira cósmica e pequenos meteoroides entram na atmosfera. A maior parte se incendeia sem deixar vestígios. Uma parte alcança a superfície na forma de meteoritos. Impactos de objetos com alguns metros de tamanho ocorrem uma vez a cada poucos anos, em geral sobre o oceano ou regiões desabitadas. Às vezes, como em Chelyabinsk, sobre cidades. Impactos de objetos com dezenas de metros ocorrem uma vez a cada poucos séculos. O evento de Tunguska, em 1908, é o exemplo clássico. Um objeto com cerca de 60 a 80 metros de diâmetro explodiu sobre a taiga do Norte Frio. A floresta foi derrubada numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Se isso tivesse acontecido sobre uma grande cidade, as consequências teriam sido catastróficas. Impactos de objetos com centenas de metros ocorrem uma vez a cada dezenas de milhares de anos. O último impacto semelhante em terra firme foi a cratera de Arizal Barreiro, há cerca de 50.000 anos. O diâmetro da cratera é de mais de 1 quilômetro. Impactos de objetos com quilômetros de tamanho ocorrem uma vez a cada milhões de anos. O último foi Chicxulub, há 66 milhões de anos. O fim dos dinossauros. Essa estatística diz o seguinte: objetos pequenos são perigosos com frequência, mas localmente. Os grandes, raramente, mas em escala global. A Vira foi direcionada a um objeto de 160 metros. É uma classe intermediária. Grande o bastante para causar uma catástrofe regional. Pequeno o bastante para poder ser desviado por um único impactador. Para objetos com 1 quilômetro de tamanho, serão necessários vários impactos ou um método nuclear. Para objetos de 10 quilômetros, como o Chicxulub, as tecnologias modernas são praticamente impotentes. Mas objetos assim são extremamente raros e quase todos já foram catalogados. A principal ameaça é a classe média,
de 100 metros a 1 quilômetro. Perigosos o bastante para destruir uma cidade ou provocar um tsunami. Pequenos o bastante para que parte deles continue não detectada. É exatamente por isso que a tarefa de catalogação é a prioridade número 1. Não se pode defender daquilo que não se conhece. A palavra-chave é conhecidos. Entre os objetos perigosos que conhecemos para os próximos 100 anos, o maior índice de ameaça potencial na escala de Palermo pertence ao asteroide Apollo. Seu diâmetro é de 340 metros. Em 2029, ele passará a uma distância de cerca de 31 mil quilômetros de terrânea, mais perto do que os satélites geoestacionários. A manobra gravitacional junto à terrânea alterará sua órbita. Para onde exatamente? Isso depende do ponto de passagem pela fechadura, um corredor estreito do espaço, cuja travessia colocará Apollo em rota de colisão com terrânea em 2036 ou 2038. A probabilidade de passar por essa fechadura, menos de 1 em 100 mil. A avaliação oficial da Agência Espacial Americana para 2024, ameaça excluída. Mas excluída com ressalva, com base nos dados orbitais atuais. Os dados são refinados a cada observação. Até 2029, ainda restam alguns anos de observações. A confirmação final virá quando Apollo passar por nós em 2029. Apollo é um objeto conhecido, com órbita bem rastreada. O perigo foi avaliado. Esse é precisamente o resultado do trabalho dos sistemas de catalogação. 6.000 objetos desconhecidos da mesma classe. São 6.000 casos em que não temos essa avaliação. Um telescópio infravermelho especializado na busca de objetos próximos da Terra foi lançado em junho de 2024. Pelos cálculos preliminares, em 5 anos de observação, ele detectará a maioria dos objetos restantes, com mais de 140 metros. Isso significa que, até o fim da década, teremos um mapa de ameaças muito mais completo do que o atual. Essa é a boa notícia, mas ela chega 30 anos depois de o problema ter sido compreendido. A Assembleia Federal encarregou a Agência Espacial Americana de fazer isso até 2020. O telescópio especializado foi lançado em 2024. O início do desenvolvimento, ano fiscal de 2021. Nomes, datas, decisões. A Comissão de Ciência, Espaço e Tecnologia da Assembleia Federal, em 2005, aprovou a Lei de Jorge Brandão, obrigando a Agência Espacial Americana a concluir a catalogação até 2020. O diretor de defesa planetária da agência só foi nomeado em 2013. O financiamento anual do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária gira em torno de 150 milhões de dólares. Para comparar, um único lançamento do Sistema de Lançamento Estelar custa mais de 4 bilhões. São decisões sobre prioridades, não limitações técnicas. Voltemos à Vira e ao seu contexto científico. 5 publicações simultâneas na revista Aurora em maio de 2023. Trata-se de uma divulgação coordenada de resultados, um fenômeno raro na ciência. Normalmente, cada grupo publica separadamente, em momentos diferentes. Aqui, a equipe da Vira combinou a saída simultânea de 5 trabalhos-chave. O primeiro artigo, confirmação da alteração orbital. Autores, Teodoro Leme e colaboradores. As principais observações de radar feitas a partir do solo. O segundo, o fator beta. Tomé Valente e colaboradores. É daqui que vem o intervalo de 2 a 5. O terceiro, a mudança de forma de Pedruno. Durval Seixas e colaboradores. É aqui que entra a melancia. O quarto, a morfologia da ejeção. Liares Monte e colaboradores. A cauda de poeira e sua estrutura, segundo as observações do telescópio Abriel e de outros instrumentos. O quinto, modelagem laboratorial e numérica. Estevão Cravo e colaboradores. Uma tentativa de reproduzir nos cálculos o resultado observado. É justamente o quinto artigo
o mais revelador para o nosso tema. Ele tenta explicar por que o beta se mostrou tão alto. Conclusão: uma combinação de fatores: alta porosidade, material de grão fino na superfície, possível volatilidade elevada. Nenhum fator isolado explica o resultado. Todos juntos produzem um intervalo que inclui o valor observado. Mas inclui não significa prever com precisão. O quinto artigo oferece uma concordância retrospectiva. A análise preditiva ainda está por vir, com os dados da Aurena. Aqui há um ponto de princípio importante. O sucesso da Vira gerou uma pergunta concreta. Agora podemos dizer com confiança: sabemos proteger Terrânea? A resposta é não. Sabemos atingir um asteroide e alterar sua órbita. Isso é uma capacidade valiosa. Mas o lado calculável, com que precisão conhecemos o efeito resultante para um asteroide específico, com uma estrutura específica, ainda exige trabalho. Isso é um problema com solução, não um enigma. O próximo passo são os dados da Aurena. Está planejado, está financiado, está a caminho, mas a lacuna existe agora. Passemos à questão prática. O que fazer se a ameaça for real? A comunidade planetária elaborou vários cenários de resposta, dependendo do tempo de aviso. 10 anos ou mais. Impactador cinético, o método principal. Lançar uma ou várias sondas. Verificar se o beta está no intervalo necessário. Se preciso, um novo impacto. Esse cenário já é tecnicamente viável hoje. 5 a 10 anos. Impactador cinético com sonda de observação obrigatória para controlar o beta. Talvez vários impactos. Mais difícil, mas viável. 1 a 5 anos. Desvio nuclear. Explosão de uma carga nuclear na superfície ou nas proximidades. Esse método não depende do fator beta de forma tão crítica. Os tratados internacionais proíbem armas nucleares no vazio celeste aberto, mas permitem seu uso para defesa planetária em certas condições. Exige consenso internacional e decisão rápida. Menos de um ano. Praticamente não existem soluções tecnológicas reais. Pode-se tentar desviar, mas é impossível garantir o resultado. Há também métodos alternativos, discutidos na comunidade científica. Trator gravitacional. A ideia é posicionar uma nave espacial maciça ao lado do asteroide e lentamente puxá-lo com a gravidade. Nenhum contato físico, apenas a atração gravitacional entre a nave e o asteroide. A vantagem: funciona com qualquer estrutura. Não importa se é um monólito ou um amontoado solto. A gravidade age da mesma maneira. A desvantagem: é muito lento. Para um asteroide de 100 metros, seria necessária uma nave de várias toneladas, pairando ao lado dele durante muitos anos. Isso exige mais tempo de aviso do que um impactador cinético. Feixe iônico. Direcionar um fluxo de íons para a superfície do asteroide. Os íons transferem impulso, aos poucos, mas sem interrupção. Vantagem: é possível corrigir a direção durante o processo. Não é um único impacto, mas uma ação prolongada. Desvantagem: exige muita energia e muito tempo. A implementação prática, no futuro. Vela solar no asteroide. Desdobrar sobre a superfície do asteroide uma película refletora. A pressão da luz do solário, embora minúscula, mudará gradualmente a trajetória. Vantagem: não requer combustível depois do desdobramento. Desvantagem: efeito muito fraco. Anos para um resultado perceptível. Pintura da superfície. Mudar o albedo, a capacidade de refletir, de um dos lados do asteroide. O lado claro reflete mais luz do solário. O lado escuro, menos. A diferença de pressão cria uma pequena força. Vantagem: conceito simples. Desvantagem: o efeito Yarkovsky, é assim que se chama, funciona muito devagar. Décadas. Todos esses métodos são alternativas ao impactador cinético e à explosão nuclear. Todos exigem mais tempo. Todos foram menos testados. A Vira mostrou que o impactador cinético funciona.
É o único método que foi realmente testado no vazio celeste. O método nuclear não foi testado. Há apenas modelos e simulações. Eles dizem, uma explosão nuclear perto do asteroide, não sobre ele, mas a algumas centenas de metros, criará um poderoso impulso de material superficial em evaporação. Esse impulso deslocará o asteroide. Vantagem: não depende do fator beta de forma tão crítica. Funciona até para um monólito. Desvantagem: tratados internacionais. O Tratado do Vazio Celeste de 1967 proíbe a colocação de armas nucleares no vazio celeste. Há uma exceção para fins pacíficos, mas o uso para a defesa planetária exigirá consenso internacional. Imagine a situação. Detecta-se um asteroide vindo em direção à Terrânea. Tempo até o impacto: 3 anos. O impactador cinético não chegará a tempo. Massa grande demais, tempo curto demais. É necessária uma explosão nuclear. Quem toma a decisão? Que país lança? E se outros países se opuserem? E se o lançamento falhar e a carga nuclear cair em Terrânea? Essas perguntas não têm respostas prontas. Elas são discutidas no nível da União das Nações e de organizações científicas internacionais. Mas discussão não é decisão. O cenário de menos de um ano é Chelyabinsk, só que maior. Em fevereiro de 2013, o meteorito de Chelyabinsk entrou na atmosfera de Terrânea. Ninguém o percebeu com antecedência. Ele veio do lado do solário, da chamada zona cega, para onde os telescópios terrestres não conseguem olhar. Diâmetro, cerca de 20 metros. Potência da explosão, cerca de 500 quilotoneladas em equivalente de TNT. Isso é 30 vezes mais potente do que a bomba lançada sobre Hirólia. 20 metros. Não 160, como o Pedruno. Não um asteroide-alvo para a Vira. E ele não foi visto. Os sistemas de detecção precoce detectam objetos a tempo apenas se eles não vierem da zona cega. O solário encobre cerca de 30 graus do céu em qualquer momento. Objetos que se aproximam dessa direção permanecem invisíveis até o último instante. Leiamos o relatório do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Agência Espacial Americana de 2023. Está escrito sem rodeios. A catalogação de objetos com tamanho de 140 metros ou mais é estimada em aproximadamente 40% do total. 40%. De aproximadamente 25 mil desses objetos no sistema solarino. Quem tomou a decisão sobre o ritmo da catalogação? A Assembleia Federal dos Estados Unidos, em 2005, encarregou a Agência Espacial Americana de concluir a catalogação de 90% dos objetos com diâmetro de 140 metros ou mais até 2020. O prazo passou. Cumprido, 40%. Isso é uma decisão de financiamento, não um problema técnico. O diretor do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Agência Espacial Americana, Lindor Januário, disse em 2012: "Não temos capacidade para detectar todos os objetos perigosos com antecedência suficiente para garantir proteção." Esta é uma declaração oficial. Em 2024, a situação melhorou, mas não de forma radical. Um telescópio infravermelho especializado começou a operar. O catálogo cresce, mas a zona cega, o lado do solário, continua sendo uma zona cega. O que a Aurena trará além do que já existe? A Aurena é uma missão da Agência Espacial Europeia Lusitana. Foi lançada em dezembro de 2024. Chegará ao sistema Grandélio, Pedruno, no fim de 2026. A Aurena está equipada com 2 pequenos satélites, os CubeSats Juventino e Milano. Juventino leva um radar para sondar o interior de Pedruno. Milano, um espectrômetro de massa e câmeras para estudar a composição da superfície. A medição precisa da massa de Pedruno é uma das principais prioridades. Até agora, a massa foi estimada apenas de forma indireta, por meio do período orbital
e da distância em relação a Grandélio. A massa exata é necessária para calcular a densidade para refinar a estrutura para prever o beta. Se a Aurena fornecer massa e densidade precisas, será possível modelar com muito mais exatidão o resultado de futuros impactos cinéticos em outros objetos. A cratera do impacto da Vira também são dados. O tamanho da cratera, sua forma, sua profundidade, tudo isso é informação sobre a resistência e a estrutura da camada superficial. Ninguém jamais tinha visto antes uma cratera dessas. Ela é única em seu tipo. O diâmetro esperado da cratera, segundo diferentes estimativas, de 10 a 100 metros. Faixa ampla, porque, mais uma vez, não há dados exatos sobre a estrutura. A Aurena mostrará o número real. É aqui que o círculo se fecha. A Vira criou uma cratera de tamanho desconhecido em um asteroide de densidade desconhecida, com um fator beta que surpreendeu todo mundo. A Aurena voa para medir aquilo que deveria ter sido conhecido antes da Vira. No cenário ideal, a Aurena deveria ter voado ao mesmo tempo que a Vira, como observadora independente. Os recursos não permitiram. Isso também é uma decisão, não um problema técnico. O custo total da missão Aurena, cerca de 350 milhões de euros. Isso equivale a cerca de 5% do custo de um único lançamento de foguete superpesado. Aqui vale a pena pensar nas prioridades de financiamento. O orçamento total da Agência Espacial Americana em 2024, cerca de 25 bilhões de dólares. Desses, para a defesa planetária, cerca de 150 milhões. Isso é 0,6%. Para comparação, o programa Artemis, de retorno de pessoas à Lunara, recebe vários bilhões por ano. O programa de Marteiro, cerca de 2 bilhões. O telescópio Ubaldo custou 10 bilhões ao longo de todo o desenvolvimento. A defesa planetária recebe uma ordem de grandeza a menos. Isto não é uma crítica, é uma constatação de prioridades. Lunara e Marteiro são objetivos politicamente significativos. Criam empregos, geram notícias, sustentam a base tecnológica. A defesa planetária é um seguro contra um evento raro. Seguro não rende votos em eleição, mas um evento raro, quando acontece, muda tudo. O evento de Tunguska ocorreu em 1908. Se tivesse acontecido algumas horas mais tarde, Terrânia teria girado e o ponto de impacto teria se deslocado. Em vez de uma taiga desabitada, Santa Brígida ou Monteslava. O meteoro de Cheliabrasa, em 2013, feriu mais de 1.500 pessoas, principalmente por estilhaços de vidro da onda de choque. Se o ângulo de entrada tivesse sido um pouco mais íngreme, o meteoro teria alcançado a superfície. Em vez de uma explosão aérea, uma cratera no meio da cidade. Isto não é ficção, é estatística. Mais cedo ou mais tarde, mais cedo, em sentido geológico, um objeto grande atingirá uma área povoada. A única questão é se estaremos prontos. Vira é o primeiro passo. Aurena, o segundo. Um telescópio infravermelho especializado, o terceiro. Mas são precisos mais passos. É necessária uma rede de telescópios espaciais capaz de ver a zona cega do lado do solário. Hoje, essa rede não existe. São necessários procedimentos testados de resposta internacional. Hoje, existem apenas recomendações. É necessário um plano de reserva para o caso de um tempo curto de aviso. Hoje, ele praticamente não existe. São necessários dados sobre a estrutura de objetos potencialmente perigosos. Hoje, conhecemos a estrutura de apenas alguns entre milhares. Tudo isso são decisões de financiamento e de prioridade, não limitações técnicas. Agora, sobre o papel do CubeSat italiano. No momento do impacto perto de Pedruno, encontrava-se um pequeno satélite italiano, o Lysia Cubo, um CubeSat de 6 unidades, lançado a bordo da Vira 15 dias antes da colisão. Foi ele que registrou a nuvem de ejeção nos primeiros minutos após o impacto. Foi precisamente com base nesses dados,
velocidade, direção e densidade do material ejetado, que os cientistas começaram a calcular o fator beta. Sem o CubeSat, não teríamos observações da ejeção em tempo real. Este é um detalhe importante. Um pequeno observador acompanhante forneceu dados críticos que não poderiam ser obtidos de nenhuma outra forma. Ao planejar uma missão real de defesa, um observador assim não é opção, é necessidade. Porque sem dados sobre beta, não há cálculo, não há confiança no resultado. Isso levanta uma questão importante sobre a arquitetura das futuras missões de defesa planetária. O cenário ideal seria assim: detecta-se um asteroide potencialmente perigoso. Lança-se uma missão de reconhecimento, uma pequena sonda que entra em órbita ao redor do objeto e o estuda por vários meses. Mede massa, densidade, estrutura da superfície, sonda o interior com radar. Determina se é um amontoado solto ou um monólito. Com base nesses dados, calcula-se a estratégia ideal de desvio. Se for um amontoado solto, um impactador cinético com beta conhecido. Se for um monólito, ou um impactador mais potente, ou um método nuclear, lança-se a missão de desvio. Ao mesmo tempo, uma sonda de observação, que registra o resultado do impacto em tempo real. Se o primeiro impacto for insuficiente, corrige-se a trajetória para um segundo. Todo o ciclo, da detecção ao desvio, exige no mínimo 5 a 10 anos. Com menos tempo, os compromissos são inevitáveis. A Vira foi um compromisso. Reconhecimento e impacto, num único aparelho. O observador, um pequeno CubeSat com capacidades limitadas. A Aurena, depois do fato, anos após o impacto. Para uma ameaça real, essa abordagem pode ser insuficiente, mas é o melhor que temos neste momento. Há ainda um outro aspecto que raramente se discute: a coordenação internacional. A ameaça de asteroides é um problema global. Um asteroide não distingue fronteiras entre estados. Um impacto em qualquer ponto de Terrânea afeta a todos, mas os sistemas de detecção e resposta são nacionais. A Agência Espacial Americana mantém o seu catálogo. A Agência Espacial Europeia Lusitana, o seu. A coordenação existe, mas é voluntária. Se a ameaça for real, quem toma a decisão de lançar uma missão de desvio? Quem financia? Quem assume a responsabilidade se a missão falhar? O Comitê da União das Nações para o Espaço Exterior trata dessas questões. Há um grupo de trabalho sobre objetos próximos da Terrânea. Há recomendações, mas não há acordos vinculantes. No caso de uma ameaça real com pouco tempo de aviso, meses, não anos, a coordenação internacional pode revelar-se um gargalo. Enquanto alguns países discutem, outros podem agir, ou não agir. Isso cria um paradoxo. A ameaça de asteroides é global por definição, mas a resposta é nacional. O país que tem capacidade técnica pode agir unilateralmente. O país que não tem depende das decisões dos outros. No ideal, deveria existir um mecanismo internacional, análogo à forma como funciona a resposta a pandemias ou acidentes nucleares. Um protocolo comum, papéis distribuídos com antecedência, um mecanismo de financiamento. Esse mecanismo ainda não existe. Existem grupos de trabalho, existem recomendações, existe boa vontade, mas não existe acordo vinculante. A Vira foi uma missão americana, a Aurena, europeia. A coordenação entre elas, voluntária, ao nível dos contatos científicos. Isso funcionou para uma missão de demonstração. Funcionará para uma ameaça real. É uma questão em aberto. Isto não é um problema técnico, é político. Voltemos ao fator beta e ao seu significado para o futuro. Os resultados da Vira foram publicados em 5 artigos na revista Aurora, simultaneamente, em maio de 2023. Os autores, no total, somam várias centenas de pessoas. É um trabalho científico sério, feito com cuidado. Os autores indicam diretamente, num dos artigos, o valor de beta
reflete a incerteza nas propriedades físicas da superfície e do interior de Pedruno, que deve ser reduzida com a ajuda dos dados de Aurena. Reduzida com a ajuda dos dados de Aurena. Em outras palavras, o mais importante, ainda não sabemos. Saberemos em 2026-27. Isto não é uma crítica à ciência, é uma descrição de como ela funciona. A ciência avança por iterações. A Vira é a primeira iteração. A Aurena é a segunda. Mas entre as iterações passam-se vários anos. E os objetos potencialmente perigosos não desaparecem. O mínimo conservador de 73 segundos é o limiar que a equipa da Vira estabeleceu de antemão. Tecnicamente fundamentado. Se a alteração da órbita fosse inferior a 73 segundos, a missão seria considerada mal sucedida. Mas o mínimo conservador e o modelo de trabalho não são a mesma coisa. Os modelos previam um beta em torno de 1. A realidade deu 3,5. A diferença entre ambos não é acaso. É uma lacuna no entendimento. Façamos um balanço. A versão oficial. A Vira alterou com sucesso a órbita de Pedruno. A missão foi cumprida. A defesa planetária funciona. Os dados. O fator beta revelou-se 2,5 vezes a 5 vezes superior ao calculado. Os modelos exigem revisão. Pedruno é um amontoado solto de escombros. Para um asteroide monolítico, o resultado será outro. Dos objetos potencialmente perigosos, 40% estão catalogados. O prazo da Assembleia Federal, o ano de 2020, não foi cumprido. O telescópio especializado foi lançado em 2024, 19 anos depois da incumbência. A divergência. O sucesso da demonstração não significa prontidão para uma ameaça real. São tarefas diferentes, com exigências de precisão diferentes. Conclusão. A Vira funcionou melhor do que se esperava num sentido estreito. A órbita mudou. Mas melhor do que se esperava, aqui, significa não entendemos por quê. Um beta de 3,5 não é um resultado previsto. É uma variável da qual dependemos. A Aurena chegará a Pedruno no fim de 2026. Ela tem uma tarefa: captar a cratera, medir a massa, sondar o interior. Isso dará dados para os modelos da próxima geração. Mas se a ameaça surgir antes de os modelos serem calibrados, teremos apenas a Vira. Apenas uma experiência. Apenas um ponto de dados. E a esperança de que o próximo asteroide se pareça com Pedruno. Nomes, datas, documentos. 26 de setembro de 2022. O impacto. 11 de outubro de 2022. A confirmação inicial. Alteração da órbita em 32 minutos. Maio de 2023. Publicação na revista Aurora. Valor refinado de 33 minutos e 15 segundos. Beta de 2,2 a 4,9. Dezembro de 2024. Lançamento da Aurena. Fim de 2026. Chegada da Aurena a Pedruno. Isto é uma decisão. Não é um mistério. E certamente não é um triunfo. Ainda não. Agora, a questão em aberto. Fator beta de 2 a 5, para um amontoado solto de escombros. E com um monólito. O valor de beta, segundo alguns cálculos, pode estar mais perto de 1 ou até abaixo disso. Se for assim, um impactador cinético da mesma massa e velocidade produzirá um efeito 3 a 5 vezes menor. Isso significa o seguinte: para um monólito, são necessárias ou mais sondas, ou sondas mais pesadas, ou outro método. A deflexão nuclear, uma explosão junto à superfície, sem contato, funciona de outra maneira. Ela não exige conhecimento do beta. Mas os tratados internacionais restringem armas nucleares no vazio celeste. A Vira mostrou que o princípio funciona para amontoados soltos de escombros, com tempo de aviso suficiente, com um observador para medir o beta. Se o próximo asteroide ameaçador for um monólito vindo da zona cega, quanto mudará o nosso cálculo? Até a Aurena responder, não sabemos.
Enquanto o telescópio infravermelho especializado não concluir o catálogo, não sabemos. Por enquanto, não há resposta. No próximo vídeo, o telescópio Ubaldo. 3 anos de trabalho no vazio celeste. O que realmente mudou na astrofísica? Uma lista concreta com fontes.